Bom dia, meus queridos amigos. Estamos de volta com a nossa leitura do livro Céu e Inferno, um livro escrito por Allan Kardec e pelos Espíritos, e um livro traduzido por Manuel Quintal. Antes da gente começar a nossa leitura, a gente faz uma oração, né, para abrir nossos trabalhos, para trazer bastante energia boa pra gente. E nessa oração a gente vai orar pelos espíritos das pessoas que morreram pelo Covid, né, que eles precisam muito de ajuda. Esses espíritos ao ajudar esses espíritos, a gente também ajuda as famílias, né, consola as famílias dessas pessoas. Então vamos à oração. Deixa eu pegar aqui o nome da última pessoa que a gente orou, pra gente poder se guiar por aí, né? Bom, a oração começa assim: Deus Todo-Poderoso, que a vossa misericórdia se estenda sobre a alma de... E aí a gente fala: Luiz Neis, ele morreu aos 62 anos. Ele atuava na paróquia de São Pedro Canísio, em Itapiranga. Ronald Gunter, vice-prefeito de Aurora, morreu aos 66 anos. Adelaide Beninca, uma técnica de enfermagem, morreu aos 57 anos. Adriana Honorato de Souza. Adriana morreu aos 45 anos, também técnica de enfermagem. Ao senhor Benício Varmelin, vice-prefeito de São Ludguero, no sul catarinense, né? Ele morreu aos 65 anos. Ao senhor Cícero Ferreira de Lima, pastor e motorista de caminhão, morreu aos 49 anos. Ao senhor Danilo Nierrues, morreu aos 87 anos. Bom, vamos parar por aqui na nossa lista. Lembrando que essa lista está no G1, ok? especiais.g1.globo.com. E continuamos na nossa oração. Senhor Todo-Poderoso, que vossa misericórdia se estenda sobre a alma dessas pessoas que acabais de chamar para vós. Possam ser contadas em seu favor as provas por que passaram na terra, que as nossas preces abrandem e abreviem as penas que ainda tenham que sofrer como espírito. Vós, bons espíritos, que viestes receber essas criaturas, e vós, sobretudo que sois os anjos guardiões delas, assisti-as, ajudando-as a se despojar da matéria. Dai-lhes a luz necessária e a consciência de si mesmas, a fim de se livrarem da perturbação que acompanha a passagem da vida corporal para a vida espiritual. Inspirai-lhes o arrependimento de suas faltas e o desejo de repará-las para apressar o seu progresso rumo à eterna bem-aventurança. E a vós, aí repetimos os nomes, né? Senhor Danilo Nierrues, Senhor Cícero Ferreira de Lima, Senhor Benício Varmelin, Adriana Honorato de Souza, Adelaide Beninca, Ronald Gunter, Luiz Neis, aos senhores que acabam de entrar no mundo dos espíritos. Quero dizer que, não obstante, aqui encontras entre nós, e nos veem e nos ouvem, pois apenas deixastes o corpo perecível, que logo será reduzido a poeira. Deixastes também o envoltório grosseiro, sujeito às vicissitudes e à morte, e conservastes apenas os envoltórios etéreos, imperecíveis e inacessíveis aos sofrimentos materiais. Se vocês não vivem mais pelo corpo, vocês vivem, entretanto, pelo espírito. E nessa vida espiritual vocês estão isentos das misérias que afligem a humanidade. Vocês não têm mais sobre os olhos o véu que nos oculta os esplendores da vida futura. Podem agora contemplar novas maravilhas, enquanto nós continuamos mergulhados nas trevas. Vocês vão percorrer o espaço, visitar os mundos em
plena liberdade, enquanto nós rastejamos penosamente na terra, presos aos nossos corpos materiais, semelhantes a um pesado fardo. Os horizontes do infinito se desvendarão diante de vós, e ao ver tanta grandeza, vocês compreenderão a vaidade das ambições terrenas, das nossas aspirações mundanas e das alegrias fúteis a que os homens se entregam. A morte para os homens é apenas uma separação momentânea no plano material, do exílio em que ainda nos mantém a vontade de Deus, os deveres que ainda temos que cumprir neste mundo. Nós vos seguiremos pelo pensamento até o momento em que nos seja permitido juntar-nos novamente convosco, como agora vocês se reúnem aos que vos precederam. Não podemos ir ao vosso encalço, mas podem vir até nós. Vem, pois, atender os que vos amam e que também amastes. Ampara-os nas provas da vida, vela pelos que vos são caros, protege-os segundo as vossas possibilidades. Suaviza-lhes as amarguras da saudade, sugerindo-lhes o pensamento de que vocês estão agora mais felizes e a consoladora certeza de que um dia estarão todos reunidos no mundo melhor, no mundo em que vocês estão. Todos os ressentimentos terrenos devem extinguir-se. Que possam, para a vossa felicidade futura, permanecer agora inacessíveis a eles. Perdoem, pois, a todos os que possam ter cometido faltas para convosco, pois, como aqueles para os quais errastes, também vos perdoam. Obrigada, Senhor. Vão em paz na luz, sigam para a luz. Obrigada, obrigada, obrigada. Amém. Bom, gente, depois dessa leitura da nossa prece, a gente vai falar sobre a mensagem que traz, né, a evocação do Marquês de Saint-Pol. Ele faleceu em 1860 e foi evocado a pedido da sua irmã, consórcio da Sociedade de Paris, em 16 de maio de 1861. E aí vem a evocação, né? E ele responde: eis-me aqui. E depois a pergunta para ele é a seguinte: vossa irmã pediu-nos para evocar-vos, pois, conquanto seja médium, não está ainda bastante desenvolvida. Quer dizer que a irmã dele era médium, mas não era desenvolvida. E aí ele responde: responderei da melhor forma possível. E vem a pergunta seguinte para ele. Em primeiro lugar, ela deseja saber se sois feliz. E aí a resposta é a seguinte: estou na erraticidade, estado transitório, que não proporciona nem felicidade, nem castigo absolutos. E aí vem a pergunta para o senhor, né, Marquês de Saint-Pol. Permanecestes muito tempo inconsciente do vosso estado? E aí a resposta é a seguinte: estive muito tempo perturbado e só voltei a mim para bendizer da piedade dos que, lembrando-se de mim, por mim oraram. E vem a pergunta para ele: e podeis precisar o tempo dessa perturbação? A resposta: não. Pergunta: quais os parentes que reconhecestes primeiro? A resposta: minha mãe e meu pai, os quais me receberam ao despertar, iniciando-me na nova vida. Aí vem outra pergunta para o senhor Marquês de Saint-Pol: a que atribuir o fato de parecer que nos últimos extremos da moléstia confabuláveis com as pessoas caras da terra? Resposta: ao conhecimento antecipado pela revelação do mundo que viria habitar. Vidente, antes da morte, meus olhos só se turbaram no momento da separação do corpo, porque os laços carnais eram ainda muito vigorosos. E aí vem uma pergunta para o senhor Marquês de Saint-Pol: como explicar as recordações da infância, que de preferência vos ocorriam? Resposta: ao fato de o princípio se identificar mais com o fim que com o meio da vida. Resposta: pergunta novamente: como explicar isso? Resposta: importa dizer que os moribundos lembram e veem como miragem consoladora a pureza infantil dos primeiros anos. E aí vem uma nota de Kardec para explicar o que ele disse, que é a seguinte: é provavelmente
por motivo providencial, semelhante que os velhos, a proporção que se aproximam do termo da vida, tem por vezes nítida lembrança dos mais ínfimos episódios da infância. Pergunta: por que, referindo-vos ao corpo, faláveis sempre na terceira pessoa? Resposta: porque era vidente, como Volo disse, e sentia claramente as diferenças entre o físico e o moral. Essas diferenças, muito amalgamadas entre si pelo fluido vital, tornam-se distintíssimas aos olhos dos moribundos clarividentes. E aí vem uma nota de Kardec, que é a seguinte: eis aí uma particularidade singular da morte desse senhor. Nos seus últimos momentos, ele dizia sempre: ele tem sede, é preciso dar-lhe de beber. Ele tem frio, é preciso aquecê-lo. Sofre em tal ou tal região, etc. E quando se lhe dizia: mas sois vós que tendes sede? Respondia: não, é ele. Aí ressaltam perfeitamente as duas existências. O eu pensante está no espírito e não no corpo. O espírito, em parte desprendido, considerava o corpo outra individualidade, que, a bem dizer, lhe não pertencia. Era, portanto, o seu corpo que se fazia mister descedentar, tirar a sede, e não a ele o espírito. Esse fenômeno é notado também em alguns sonâmbulos. E aí vem uma pergunta para o senhor Marquês de São Paulo. O que dissestes sobre a erraticidade do vosso espírito e sua respectiva perturbação levaria a duvidar da vossa felicidade, ao contrário do que se poderia inferir das vossas qualidades, ademais, a espíritos errantes, felizes e infelizes. E aí vem a resposta do senhor Marquês de São Paulo. Estou num estado transitório. Aqui, as virtudes humanas passam a ter seu justo valor. Certo, este estado é 1000 vezes preferível ao da minha encarnação terrestre. Mas porque alimentei sempre aspirações ao verdadeiramente bom e belo, minha alma não ficará satisfeita, senão quando se alçar aos pés do Criador. E, gente, essa foi a mensagem do senhor Marquês de São Paulo. Espero que vocês estejam gostando dessa leitura tanto quanto eu. Um grande beijo a todos, Deus abençoe, até a próxima. Tchau, tchau.